O nosso recorte hoje respeita ao assunto da dialética. O que é a dialética? Dialética é uma questão muito falada, invocada, procurada, dita que é perseguida, mas ela é muito pouco conhecida. A dialética se desenvolve por meio de um diálogo. Via de regra, a dialética é um diálogo em que as pessoas buscam o aprimoramento de cada um dos participantes. O diálogo em que não exista este objetivo de aperfeiçoar é só diálogo, mas não é dialético. Existem outras estruturas de diálogo, por exemplo, o diálogo retórico. O diálogo retórico ele tem a cara, jeito de dialética, mas não é dialética. Por que isso? A dialética visa que cada um se aprimore. Eu posso dialogar com você sobre um assunto. Nós temos normalmente uma posição antagônica quando dialogamos. A dialética é o encontro com a possibilidade da negação de uma posição. Eu tenho uma posição, você tem uma posição contrária ao que eu digo. Então nós vamos dialogá-la. Se o meu objetivo absoluto for te convencer, fazer a sua adesão à minha posição, acima de tudo, esse diálogo tem uma finalidade retórica. Ou a obtenção de algo de alguém é um ato da retórica. Tá? Eu quero que a pessoa desfaça alguma coisa. Dentro de um debate puramente dialético, eu quero me melhorar, eu me aperfeiçoar em relação à contradição que eu estabeleço com alguém. É óbvio que nesse processo eu posso mudar de posição. Por alguma questão eu estou dialogando, você me dá seus argumentos, eu dou os meus, e eu posso de repente aderir à tua posição e vice-versa. Tá? Mas não é absolutamente necessário isso para que a dialética se estabeleça. Tá? Inclusive, o que é necessário para que você diga que tem uma dialética, que existe uma possibilidade das pessoas mudarem de opinião. Você me deu melhores argumentos, eu tinha uma posição, você me deu outra. E aí eu vou aderir ao que você está falando. Porque se eu já estiver muito fechado, eu tenho uma posição, eu tenho uma posição, eu tenho uma posição, você tem uma posição, você tem uma posição, você tem uma posição, e nós vamos fazer um diálogo que de antemão a gente já sabe que não vai levar a lugar nenhum, você está praticando rixa. Sim, rixa. Se o objetivo é simplesmente um confronto sem viabilidade de proveitos individuais, é rixa. Seja uma rixa mais explícita aqui no limite, terminando porrada, gente. Seja aquelas rixas monotônicas. Eu falo, você fala, é a troca de impressões. Uma coisa própria do debate político. O debate político tem jeito de ser dialética, não tem nada de dialética. A posição política, normalmente, é uma posição completamente irracional. É uma posição, acima de tudo, afetiva. É porque esse cara, essa posição, isso aqui é legal. Porque isso, aquilo, que etc. Posição política. Afetiva política. Posição política afetiva. Então não dá para você estabelecer uma dialética. Tá? As pessoas estão fazendo uma rixa, nem que ela não seja muito violenta, ela é uma troca de impressões. Eu gosto do espaguete, eu gosto da lasanha. É o espaguete, não é a lasanha. É o espaguete, não é a lasanha. É só uma rixa. Não tem nada. Por quê? Primeiro que não tem nenhum processo de aperfeiçoamento pessoal. Estão todos trabalhando na sua subjetividade. Estão todos trabalhando com a sua impressão. É o famoso troca de achismos. Eu acho, mas eu acho. O problema é que está no nível do poder, gente. Exclusivamente no nível do poder. Então, a dialética pressupõe que eu falo em uma posição, você contradiz essa posição. E você dá seus motivos, eu dou os meus, e começa um fluxo de purga. O que é isso? Crítica. Um outro nome que você dá para a dialética é a atividade crítica. Tá? Crítica é um filtro. Eu vou dando posições, você vai dando as suas, vai se sintetizando uma coisa. No final da dialética, a dialética tem uma outra característica, ela não é conclusiva. Tá? Nunca ela termina. Há um momento que você fala, eu suspendo aqui a dialética, tiro minhas conclusões e eu me aperfeiçoei. Aristóteles já dizia que a dialética é o treino da inteligência. As pessoas muito inteligentes querem fazer dialética exatamente com quem pensa contrário a elas.
E não tem nenhum problema a nível de poder, a nível afetivo. Não, eu quero propor uma ideia, propor uma posição qualquer, uma asserção qualquer, e discuti-la com quem é antagonista mesmo. Mas o proveito é meu. Sou eu quem vou aproveitar. Se eu aderir, se outros também ganharem alguma posição, perfeito, mas eu estou buscando o aperfeiçoamento do meu entendimento. Agora, se você tiver o compromisso absoluto num campo da posição, rixoso. Se você tiver o compromisso absoluto de que o outro venha a aderir, é um ato de retórica. A retórica acaba. Quando que a retórica acaba? A retórica acaba quando um se convence ou não. Ponto. Então eu preciso te convencer a uma posição. Ela acabou. Você votou no fulano, você não votou, você absolveu tal coisa, você apreciou isso, tal. A dialética ela nunca irá terminar. Você está entendendo? E perfeito, porque a expansão, o crescimento nunca pode terminar. Tá? Eu posso ter perfeitas divergências com você, mas desde que você fale também alguma coisa que seja razoável. Alguma coisa com um mínimo de plausibilidade. E isso é um critério objetivo, não é um critério subjetivo. A dialética tem regras absolutamente objetivas. Tá? Então assim, eu estou achando. Então assim, se está em um domínio de subjetividade, você ingressa no poder. É porque eu quero, é porque eu acho, é porque eu penso. Quando a dialética é um meio de superação da subjetividade. Por que se pratica então a dialética no nível horizontal? Tá? Aproveitamento intelectual. Aristóteles é direto, é treino intelectual. Mas onde vai levar esse treino? Na autodialética. Por quê? Porque a nossa consciência tem estrutura dialética. Sim, nossa consciência se compõe de múltiplas vozes. Uma voz fala faz, a outra fala não faz, uma que me culpa, a uma que me exonera, e existe a voz julgadora. Nós temos essa estrutura polifônica dentro da consciência, em que nós fazemos dialética conosco. E nós sempre sabemos quando o nosso esquema interior da autodialética é um esquema correto, sincero, ou é um esquema manipulado por nós mesmos. Nós sabemos quando nós damos uma calada na nossa voz juiz. Exato. Quando a gente favorece essa e favorece aquela. A dialética permite essa manipulação, onde ela cai no aspecto da rixa ou da retórica. Nós sabemos, eu vou ficar falando uma coisa bonita para mim, para eu me bajular, é retórica. Para eu consentir com algo meu. Exato. Então assim, e essa relação proba de ser um papo reto, honesto, é comigo nas relações. O professor sabe quando, o aluno sabe quando o professor é viciado, gente. Absolutamente. Tá? Eu sei uma atividade altamente dialética que é a advocacia. A dialética é retórica. Tá? Eu sei claramente quando o juiz está praticando uma dialética, provavelmente ele está fazendo retórica. Quando ele desviou para retórica. Tá? Claríssimo. Então assim, dialética está no centro. Na outra ponta, um centro de mediania, numa outra ponta tem a retórica, na outra tem a rixa. O critério primeiro da dialética, tá, é se a questão está objetivamente colocada. Por quê? Porque senão você fica fazendo dialética em falácias, que é aquela problemática lá que a gente já tratou aqui da petição de princípio. Então você fala uma coisa e ela gira circularmente, ela é autorreferente. Dialética nunca pode ser autorreferente, que é um dos vícios linguísticos mais comuns. Porque, do contrário, você fica girando em falso. Mas a maioria dos diálogos é assim? Absolutamente. A maioria dos diálogos é tendenciosa? Sim, absolutamente. A maioria dos diálogos é retórica? Sim. Mas a maioria, se não for retórico, é rixa? Sim. A dialética é raríssimo. É raríssimo. Um analfabeto funcional não consegue fazer dialética. Nunca. Nunca. Ele fica dialogando impressões, subjetividades, tal, etc. Mas a regra da dialética, ela tem regras objetivas. Qual é a questão? A questão foi objetivamente entendida. Tá? Você não pode digredir do assunto. O espírito é cooperativo. Mas não existe um interesse. Não adianta uma dialética. Porque o espírito é completamente cooperativo e de proveito individual. Se você praticou a boa dialética com uma pessoa que pensa contrário a você, você sai feliz. Porque o compromisso moral da dialética é eu furar teu raciocínio e você o meu. Exato. E eu reconhecer que você ganhou.
num sentido de ganho, obviamente relativo. Reconhecer que você mostrou uma posição melhor. Ponto. E se isso é objetivamente melhor mesmo, eu vou ter comigo o compromisso de aderir. Não é perante você. Tá? A dialética é colaborativa, cooperativa. Isso é muito raro, gente. A maioria das pessoas está rixando ou fazendo manipulação por retórica, tá entendendo? Mas persecução efetiva da verdade, do conhecimento, do saber é raro, porque ela implica persecução de si, o encontro consigo. Porque a maioria das pessoas foge. Exame de consciência honesto, estrutura dialética. Funcionamento, eu fiz o que eu fiz, por que eu não fiz? Eu estou ordenando aquelas múltiplas vozes que eu tenho, deixá-las associadas. Se as minhas vozes estão associadas entre si, tá? Eu estou praticando dialética interior. Se as minhas vozes estão dissociadas entre si, eu estou praticando retórica ou rixa mesmo. A retórica é uma rixa, tá? Quando a gente chama rixa é coisa que, disfarça, nem disfarça, você está entendendo? Então o que acontece? Então assim, é muito raro. O analfabeto funcional não compreende isso. Devemos lembrar, o analfabeto funcional, ele está no nível do instinto. Então ele tem que lutar ou fugir. É atrito. É puro atrito, não é síntese. A síntese demanda um refinamento de inteligência, uma postura voltada a outra coisa. Então está muito, muito raro. Atividade política, vamos fazer um debate político. Ok, atividade retórica. Atividade retórica. Atividade judicial é retórica. Deveria o juiz ser o equilíbrio entre os argumentos, mas ele acha 2, 3 frases de defeitos para dizer que falou. E normalmente hoje os juízes são extremamente sentimentais. As decisões judiciais são tomadas por sentimentalismo. Exato. O sentimentalismo, o consequencialismo, etc. Coisa que nada disso cabe dentro da dialética. Tá? Aristóteles dizia que numa moeda, um lado é a retórica, no outro lado é a dialética. Qual que é o sentido que ele diz isso? São discursos naturais. Nós fazemos dialética e nós fazemos retórica. Nós temos uma zona em que a gente vai aprender, que quer saber, etc. Mas a gente tem um problema de poder. A gente tem um problema de poder. Uma criança de 5 anos de idade faz retórica, gente. Exato. Ela faz retórica. Porque quando ela quer tal coisa do pai, ela usa um afeto. Quando ela quer tal coisa a mesma coisa ela quer da mãe, ela usa outro afeto. É a subjetividade da interlocução. Mas tem situações da vida, a retórica é sempre subjetiva. Ela depende do interlocutor. E a dialética é sempre objetiva. Tá? O assunto é esse ou não é esse. Tá? É ou não é para mim, não é nessa circunstância, não é naquilo. A dialética é sempre objetivizante e visa a generalidade, e a retórica é sempre particularizante. E todos nós fazemos essa oscilação entre esses dois discursos, entre essas duas tensões, mesmo sem perceber. Então, nesse sentido que ele fala, uma tá do jogo, nós todos estamos em jogos de poder, gente. A gente vive, só que você tem que ter lucidez. Isso daí, e participar dentro de um poder sadio, nem toda retórica é má. Não coloque aqui uma ideia necessária de que retórica é uma coisa maldita. Existe a boa e existe a má retórica. Tá? E, enfim, a estrutura da retórica é dialética. Tá? Mas tem uma finalidade. Então, trate a dialética como meio, e aí a partir do fim muda um pouco as coisas. Nós vamos voltar em séries seguintes sobre a dialética. O grande tratado de dialética foi feito por Aristóteles, que depois foi superado pela dialética medieval através da disputatio, que é uma coisa que a gente vai falar aqui. Tudo que a gente vê correntemente aí de falar que é dialética, quase tudo é só rixa mesmo. Tá? E como é que você faz se você é chamado para um debate que é rixoso? Vai embora. Não entre em discurso que não seja dialético, em diálogo que não seja dialético. É rixa, é troca de impressão, é retórica. Um abraço e segue a vida. Gente, um abraço.